Hoje nós vamos falar de perdão, o remédio que cura o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Nós tivemos uma manhã maravilhosa, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque como pastor e responsável pela igreja do Senhor, eu preciso falar sobre isso. Para você que não esteve aqui, por motivo de trabalho e de doença, que Deus tenha misericórdia de você. Mas eu te perdoo. É minha obrigação te perdoar. Agora, você precisa resolver lá em cima. Porque uma consagração da igreja e você não vem, é esquisito. É muito esquisito. Mas, como a gente precisa usar de misericórdia, mês que vem nós vamos fazer consagração de novo. Para te ajudar a corrigir a falha desse mês. E Deus vai preparar tudo para que você esteja aqui. Decida estar na casa do Senhor. Nós fazemos uma consagração dessa de 2, 3 meses, às vezes até 4 meses. Então, não coloca aí na sua agenda. Hoje de manhã nós falamos da prioridade, que é o Senhor. Então nós estamos te dando a oportunidade de colocar na sua agenda, que você esteja na próxima ceia, na manhã, na consagração do corpo de Cristo. Você que não tem pecado, você que é santo, 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 você está liberado, você não precisa vir, tá? Porque daí você provavelmente deve ser a 4ª pessoa da Trindade. Sendo a 4ª pessoa da Trindade, eu não posso tratar com você, porque eu não sou a 4ª pessoa da Trindade. Eu preciso agir dessa forma, irmãos, porque nós estamos, como diz aquele texto, mais perto daquele dia do que do dia que nós aceitamos Jesus. Então aquele dia se aproxima, fique esperto. Deus não dá para jogar conversa para Deus. Não dá para enganar Deus, de maneira nenhuma. Em nome de Jesus, já começamos tomando uma dose de um remédio um pouquinho amargo. Mas isso sobra sempre para nós, o pastor da igreja. Os líderes são pessoas maravilhosas. O pastor já é mais chato, porque o pastor precisa tratar dessas coisas. Tudo com relação ao reino precisa ser prioridade na sua vida. Tá bom? Tudo precisa ser prioridade. Perdão, o remédio que cura o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Uma das maiores marcas do cristão genuíno deve ser o perdão. Não adianta você dizimar, não adianta você frequentar a igreja, ser assíduo naquilo nas ferramentas que Deus prepara, cria, para que fique mais fácil a comunhão sua com Ele, conosco, entre nós. Para ficar tudo mais fácil, nós precisamos viver o perdão. E não adianta fazer tudo isso, ser dizimista, fiel, honesto, ser um líder top, mas se Deus sonda o teu coração e falta perdão, o negócio fica feio. E nós vamos tratar um pouquinho disso com alguns versículos bíblicos, e isso serve para todos: adolescentes, jovens e adultos. Os adolescentes que estão aqui já podem ir para o inferno, mas se decidirem em Cristo, já podem ir para o céu. E todos os adultos, os jovens já são conscientes disso, porque às vezes você olha um adolescente, não, ainda é criança, né? Tipo, os pais acham que os adolescentes ainda são crianças, mas tem uns adolescentes, eu não sou mais criança. Eu me lembro que eu acho que teve uma vez que o Pedro falou, alguém falou alguma coisa, o Pedro, não, eu não sou mais criança, eu sou adolescente. E agora o Pedro está em outra vibe. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? O Pedro está aí? O Pedro não veio hoje, eu falando do Pedro. Não, eu vou trocar o Pedro por outro. Não. O Pedro não é mais adolescente. O Pedro já é um jovem. Então nós precisamos, irmãos, entender que não tem adolescente bonitinho que vai para o céu, não. Precisa perdoar, precisa servir, precisa amar, precisa ser obediente, precisa brilhar, precisa ser seta, precisa ser conselheiro dos outros adolescentes que estão nas trevas da escuridão. Então a nossa marca maior
Aí é para todos nós que confessamos a fé em Jesus Cristo. É perdoar, irmão. Perdoar. Ixi, perdoar. E a gente vai descobrir que a gente precisa perdoar bastante. Bastante. Sempre. 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 Jesus nos ensina em Mateus 6, 14 e 15. Provavelmente você já deve ter aberto aí. Jesus já está preparando o meu corpo, irmão, para morar no céu. Eu tenho dificuldade com pó. Pó de obra. Eu fui levar os cabeções lá Os irmãos que são mais inteirados sabem quem são os cabeções, né? Os cabeções, os bonecos cabeções. Não é nenhum irmão não, pelo amor de Deus. E já, o meu corpo já ficou todo o pó. Mesmo com a chuva que deu, eu já me sinto meio... Então ele já está preparando, porque no céu provavelmente não deve ter poeira, pó de obra, de construção, né? Então assim, eu já me sinto um privilegiado. Não é um problema ter alergia a pó, é uma alegria saber que o meu corpo já está sendo preparado, né? Então assim, fica esperto aí, meu irmão. Às vezes tem situações na sua vida que não é... Você fala, eu estou doente. Não, de repente seu corpo está sendo preparado para ser glorificado. Não estou dizendo que você vai morrer, de jeito nenhum. Eu estou vendo o irmão magrelo ali, o Guido está com a cara chupada, né, Guido? Trabalhando demais, né, gente? Glória a Deus. Você vê, ele já entendeu, uma cara chupada é porque ele está emagrecendo, 75 quilos, né, Guidão? Olha que maravilha. É isso aí, né? A gente já está se preparando, ele está ficando mais levinho para um anjo só. Quando tiver que levar, um anjo só leva ele. Mas Jesus nos ensina. Jesus ensinou muito, muito mais do que pregou. Pois, se perdoarem as transgressões, os pecados uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se nós perdoarmos, o Senhor nos perdoa. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de você. Irmão, se a gente for fazer uma análise fria desse versículo, é quase a mesma coisa de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se o Senhor não te perdoar porque você não perdoou, você vai para o céu? Não. Só vai para o céu quem for perdoado e quem perdoa. Deus te perdoou e você não perdoa. Você não é de Deus. Olha como é difícil, como é duro, como é pesado. Então assim, a gente tem lá, não vai para o céu quem blasfemar contra o Espírito Santo. Mas aqui está dizendo algo muito parecido. Só que parece que de uma forma mais suave, mais fácil, né? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de você. Então, meu irmão, o remédio é um só. E não é genérico. Como diria o outro, se vire e perdoe. Mais, não tem a mais, irmão. Aqui não tem um texto dizendo, mas eu estou certo, o fulano. Não, ele está dizendo que você tem que perdoar. Se o fulano não receber seu perdão, sai pulando de alegria porque você perdoou. Se ele não perdoou, é problema dele, é problema dela. A ceia do Senhor é um momento de lembrança, comunhão e restauração. Mas acima de tudo é um tempo de perdão, de reconciliação com Deus e com as pessoas. Eu vou fazer uma oração agora, pastor, e vou pedir perdão a Deus. Mas se você deve perdão para uma pessoa, vai lá e perdoa. Graças a Deus tem rede social, você não precisa fazer um vídeo pedindo perdão. Você pode mandar uma mensagem de voz, não escrita, para o diabo não entrar nela, e a pessoa lê como se você estivesse com raiva ou com cinismo. Manda uma mensagem para a pessoa e fala para ela, na próxima vez que nós nos encontrarmos, eu preciso te dar um abraço, porque Jesus está me cobrando de que eu preciso liberar perdão para você. Do outro lado da pessoa, não tem problema não. Tem sim. O meu Senhor disse que eu preciso pedir perdão para você, mesmo que ela seja o ofensor, quem ofendeu você. Esquece isso. Vai lá e pede perdão, e fica com o coração leve, e vai viver a vida plena, porque esse é o melhor negócio que você pode fazer. Então a ceia é um momento disso, de você parar, analisar, ver os seus probleminhas aí, como nós falamos hoje de manhã, e corrigir. Não é de qualquer jeito que você vai entrar no céu, porque Deus sonda os corações.
Ele visita a divisão da alma, do entendimento, das medulas e tal. O que ele está querendo dizer? Eu conheço todo o seu ser. Eu sei o que você está pensando agora. Eu sei o que você pensou 5 minutos atrás. Eu até sei o que você vai pensar depois. Então não tem como fugir de Deus. Libere perdão. E para participar da mesa do Senhor, precisa de perdão. Precisa de perdão. E você precisa perdoar. Acabou esse negocinho de que eu sou assim, eu sou assado, mexeu comigo. Não tem mais nada disso. O que corre em nós é o sangue de Jesus. Sangue puro, carmesim. Por isso que nós somos pequeno Cristo. Por isso. Jesus, quando instituiu a ceia, foi na véspera da crucificação, como já foi falado aqui hoje. Naquele mesmo ambiente, envolto a tristeza, traição, despedida, claro que por um pouco de tempo, Jesus focou em outra coisa. Gente, já pensou ser sentado na mesa com o traidor? Difícil. A gente às vezes tem uma noção de que os discípulos eram tudo top. Não, eles eram como a gente, cheio de problema. Inveja, ciúmes, querendo ser o melhor, querendo ser o primeiro, querendo ser o mais amigo do líder da célula. Do líder da célula, Jesus. Da sua célula também, tá? Você tem a obrigação de ser amigo do seu líder. E principalmente se você deseja um dia ser líder, você precisa colar no seu líder. Porque senão não tem jeito. Então, nessa situação, nessa mesa, havia tensão naquela sala, provavelmente. Porque ali tinha um traidor. Todos deixaram Jesus na mão. Havia um traidor e a galera que deixou, os discípulos que deixaram Jesus na mão. Porque na hora da crucificação, até João, que era mais chegadinho da galera, do pessoal do Sinédrio, dos religiosos, ele foi de ladinho. Porque também estava com medo de ser preso e acontecer alguma coisa mais grave com ele. Mas foi nesse meio que Jesus falou de amor, perdão e salvação. Difícil, muito difícil. Você estar na mesa com um traidor, você estar num lugar, aqui não tem isso. A gente está falando caso aconteça, e de repente na sua família há situações assim. Você está numa mesa com pessoas que falam mal de você, que pensam mal de você, que invejam você. Nós não precisamos, isso é Judas. Não deixa de ser um Judas. Não, irmão. Cada um de nós tem um jeitinho, cada um de nós tem um DNA, e foi Deus que fez assim. Nós precisamos nos perdoar, nos reconciliarmos, nos amarmos, para que a gente possa, no dia do Senhor, meu Deus, é só alegria. É só alegria. E o bonde da vida plena, acho que vai fazendo até o céu. Quando chegar lá, todo mundo vai saber que nós chegamos. Porque nós somos um povo leve, um povo de paz, um povo que perdoa. Não há como participar dignamente da mesa do Senhor com ressentimento, amargura, coração fechado ou qualquer tipo de ferida contra alguém. Para você sentir, se tem alguém alguém chato, alguém que te traiu, alguém que fez alguma coisa ruim contra você, você lembra dessa pessoa agora e te dá um mal-estar, realmente você não perdoou essa pessoa ainda. Você pode ter falado, verbalizado, mas não saiu do interior, de dentro, do mais profundo do seu ser. Então, você mesmo pensa aí. Se você encontrar com essa pessoa terrível amanhã, como vai ser? Se você está pensando, eu mudo de calçada, e olha que eu estou falando e pode acontecer comigo. Eu dar de cara com alguns camaradas aí que só não me crucificaram porque eu não mereço ser crucificado assim, como Jesus, né? Eu preciso andar na mesma calçada. E se possível, Shalom Adonai. Graça e paz. Cadê a graça? Graça e paz. Graça. Uma menina crente, numa roda de muitos crentes, ela foi a mais crente.
Todo mundo dando boa tarde e ela, paz. Daí ela olhou para a pessoa, oxe, mas eu não preciso dar paz para essa pessoa. Daí ela falou que acertou. Eu tinha que dar a paz mesmo. É a Grazi, menina de Deus, uma princesa do Senhor. O perdão não é apenas uma escolha, é um mandamento e uma necessidade espiritual para viver a vida plena. Perdoe. Perdoe os pais complicados, as mães complicadas, os filhos complicados. Perdoe, porque senão é você que está morrendo, é você que está definhando, é você que não está vivendo a verdadeira fé. É você, não são eles. Irmão, quanto custa para pedir perdão para alguém? Me perdoe, meus irmãos. Me perdoe por ter começado a ministração do jeito que eu comecei. Porque você que não veio, sentiu. Me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu só estou fazendo o que o Rei do Universo mandou fazer. E se eu não fizer, o Senhor pode cobrar o seu sangue de mim. E sinceramente, eu não gostaria. Eu gostaria de estar limpo diante de Deus com relação ao que Jesus sempre faz: ensinar. Quando se ensina, a necessidade de quem está aprendendo é viver, é ação contínua. Então, não há como participar dessa mesa se você está devendo perdão para alguém, se você precisa liberar perdão para alguém. Você pode estar correndo o risco de estar tomando para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor, o Senhor está dizendo: perdoe. É o melhor remédio para o corpo de Cristo. O perdão não é apenas escolha. Onde o perdão não existe, o corpo adoece. A alma e o Espírito Santo se entristecem dentro de você. Mas onde há perdão, há cura, liberdade, restauração da comunhão verdadeira e da salvação. Pronto. Se a gente tomar o remédio do perdão, olha, não vai ser fácil. Mas você que já entendeu, você já começou a liberar o perdão agora. Pode ser que alguns de nós não tenham ainda começado a liberar o perdão. O pastor não tem ideia do que fez comigo fulano. Fulano pegou dinheiro de mim e não pagou. Fulano falou de mim lá na casa do vizinho. Fulano falou de mim lá no meio dos parentes. Fulano falou mal de mim perto do outro fulano que é meu amigo. Então fulano falou mal de mim para o meu amigo falar para mim. E para eu criar um rancor e uma barreira. É isso que o Senhor está dizendo. Sem rancor e sem barreira. Para você viver a paz do Senhor, a liberdade do Senhor, a vida plena, a vida verdadeira, a certeza da salvação, você precisa viver a verdadeira comunhão. Deus abençoe os irmãos. Amém? Principalmente aqueles que estão com os olhos pesados. O Senhor está querendo trazer levidade aos teus olhos. Eu vou beber um pouquinho de água só para ver se você consegue não deixar perder uma palavra da ministração. Não, a luz está acesa, tá meio a penumbra é gostosa, né? Dá para dar uma cochiladinha. Mas se você cochilar, e olha que os meus olhos não são bons, hein? Eu estou vendo você assim, ó, virando o zoinho. Parece aquele filme antigão lá do Exorcismo, né? Que você está, ó, pelo amor de Deus, não sai andando pelas paredes aí não. Em nome de Jesus. Misericórdia. Vamos voltar. Já todo mundo acordou, todo mundo feliz. E no fim da celebração estarei lá embaixo te dando um abraço. E orando para que você durma que nem um anjo em casa, né? Porque às vezes chega em casa e perde o sono. É porque aqui é um lugar gostoso para dormir, né? Na presença do Senhor, no meio da família, é muito gostoso. Mas, quem sabe, não na outra igreja, mas na outra igreja, a gente faça uma salinha de descanso. Perdão, o remédio que cura o corpo de Cristo, a igreja. O perdão, o perdão é ordem de Cristo, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Mateus 18, 21, 22.
Então Pedro, o ansioso, o afoito, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. É um texto que você conhece, mas você vê que a gente tem dificuldade de viver esse texto? Eu tenho. Às vezes a gente não quer perdoar, né? Às vezes a gente quer, nem vou falar o que às vezes a gente quer, porque às vezes é difícil, a gente quer algo que o maligno quer, às vezes, mas a colocação do Senhor aqui é bem clara para nós, a ordem do Senhor é bem clara, é ter paciência e perdoar aqueles que nos devem e nos ofendem, nós precisamos. Marcos 11, 25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Tem um texto que fala assim, quando você estiver orando, se você lembrar que não está bem com fulano, vai lá e se resolva com ele, e depois você entrega a sua oferta. Você vê, você pode entregar a sua oferta para a igreja, mas diante de Deus ela não é recebida por falta de perdão. Se Jesus não nos perdoasse, irmão, qual que era a nossa situação? E olha que nós pecamos bastante, nós pecamos muito. Lembra, muito tempo atrás, mas aí é muito tempo atrás, a gente deu um curso aqui de evangelismo explosivo também, que a gente tem essa contagem. A Fabiana é da velha guarda, a Fabiana não é brincadeira não, a gente, Guaraná tinha rolha naquela época. Nem tanto, né, Fabiana? Nem tanto, né? Vamos deixar a situação redonda, né? Eu ia falar que eu tenho 50 anos, mas eu não tenho, né? Então eu vou falar que eu tenho 100. Eu tenho 100 anos e peco 3 vezes por dia. Eu xinguei alguém. Eu vi lá no Instagram, no TikTok, um pastor pagando de gostosão e meti o pau nele. Eu entrei no ônibus com meu tênis branco e um filho de Deus, que mora num bairro que de repente não tem asfalto, pisou no meu tênis branco, novinho, e eu olho para aquilo, que demônio. 3 pecadinhos básicos, tá? Você tem os seus e eu falei os meus aí. 3 por dia, por ano, dá mais de 1000. Vamos ficar nos 1000, para ficar legalzinho. 1000 vezes 100, porque eu tenho 100 anos. Vamos lá, gente, me ajuda aí. 100 mil. Eu tenho um livro da vida, que no meu livro da vida, só das coisas ruins, dos pecados que eu cometi, tem 100 mil. Mas eu tenho 50, então não é 100 mil, é só 50 mil pecados que eu tenho. Suave. Estou bem melhor do que alguns de vocês aí, que fizeram as contas e já passaram de 50 mil. O Senhor, Ele quer perdoar todos os seus pecados. Amém. E para nós que vivemos o perdão, até os pecados que você vai cometer amanhã. E em nome de Jesus você vai acordar vivo. E vai cometer pecados. Vai cometer, na escola, no trabalho, aonde você estiver, você vai cometer algum pecado. E o Senhor, Ele ordena que a gente perdoe as pessoas, como Ele nos perdoou. Porque senão, Ele não perdoa as tuas transgressões. Aí ficou ruim, porque você não está enxertado na videira verdadeira. Você não vai morar no céu. Enquanto você não liberar perdão, você não vai morar no céu. Então assim, está liberado a salvação. Mas qual é a minha parte? Perdoar. Jesus nos ensina que o perdão não deve ter limites. Esses 70 vezes 7 é só para a gente saber que, cara, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Não se trata de quantas vezes, mas de um coração disposto a perdoar de verdade e sempre. E sempre. E principalmente num momento como esse. Na verdade a gente fala principalmente, mas principalmente é todos os momentos. A gente tem que estar limpo diante de Deus. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, na hora de dormir. O tempo todo nós precisamos estar limpos com relação a liberar perdão para as pessoas. Porque senão complica para a gente.
não é para Deus, em nome de Jesus. O perdão é sinal de obediência a Cristo. Nós precisamos obedecer a Cristo. Você goste de obedecer ou não, se você quer morar no céu, você tem que perdoar. E você não tem que perdoar Cristo, você tem que perdoar o irmão, que é complicado. É um exercício difícil. Mas se a gente olhar bem no espelho, quem de nós que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Todos temos. Quem recebe o perdão de Deus não tem direito de negar perdão ao próximo. Quem aqui foi perdoado por Deus? Tem alguns, né? Eu vou perguntar de novo, porque tem alguns, apesar de que quem não levantou a mão, por favor, a gente não tem o costume de chamar você à frente para receber Jesus, mas a gente traz. Quem aqui já recebeu o perdão de Jesus? Diga amém. Amém. Claro que tem alguns ainda que ainda não, mas eu não vou insistir, porque o céu, a porta é estreita, e a orientação de Deus é perdoar. Perdoar o líder, perdoar o pastor, perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o irmão, perdoar os filhos, perdoar o patrão, perdoar o professor, perdoar todo mundo. Nós precisamos viver o perdão verdadeiro e genuíno. Nunca se esqueça, quem não perdoa não será perdoado. Então, o perdão é ordem de Cristo. Se vire. A partir de hoje você não é ignorante de conhecimento. Então, o seu pecado é gravíssimo. Você pode ser encaixado no iníquo, o pecado da iniquidade, que tem um peso até maior do que o pecado tradicional. O iníquo é aquele que sabe que está errado e continua errando. O pecador é aquele que sofre um acidente. O acidente é um pecado, apesar de que tem algumas pessoas que planejam o pecado, né? Mas não entre no nível de mais santo, não de iníquo, em nome de Jesus. Então o perdão é a ordem de Cristo. 2, o perdão, o remédio que cura o corpo de Cristo. O perdão traz cura para o coração. Colossenses 3,13. Colossenses, eu acredito que uma boa parte de nós já estamos bem familiarizados com a Bíblia de papel, né? Eu recebi uma informação de que essa Bíblia NVI de 2023, eu acho atualizadíssima, a última atualização, ela tem mais ou menos uns 10 versículos que não estão lá. Fique esperto, tá? Graças a Deus, a gente tem também Bíblia no celular, e no celular tem várias versões. Não fique só em uma versão. A gente lê muito a NVI aqui, mas a gente não vive só dela, não. A gente dá uma olhada lá na ARA, dá um monte delas aí, para a gente não cometer muitos erros. Colossenses 3,13. O perdão traz cura para o coração. Suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor te perdoou. Mais uma vez, o Senhor foi o exemplo. Ele perdoou você e eu. Tem alguns de nós aqui que tem umas vidas passadas bem sujas, né? Ele perdoou. Ele te perdoou. E você está bonitinho, limpinho. Está uma gracinha aqui. Tem irmão, eu com muita alegria, nós vamos batizar. Nós vamos fazer o curso de batismo com o Rodrigão, com o Ronaldo, que eu poderia chamar de Ronaldinho ou de Ronaldão, a dona Graça e Paz. Amanda decidiu ou ainda não? Decidiu? Eu gosto de homem assim, gorila de verdade. Decidiu, a mãe fez assim e o pai decidiu, eu vou ficar com você. Vai, né, Amanda? Vai de um jeito ou de outro, em nome de Jesus. Tem mais alguém, né? Oxi! Aquele homem ali, o homão, o marido da Chaine. Ele tem nome, tá, irmãos? É tipo mulher de pastor, né? A mulher do pastor chegou, né? Mulher tem nome, a mulher do pastor, todo mundo tem nome, né? O Douglas, um menino de Deus. Se alguém precisa comprar alguma fruta fresca, é só falar com ele.
Ele vai fazer um precinho bom. Hoje de manhã o Senhor falou que dá para fazer até 80% de desconto, né? Precisamos perdoar os que nos ofendem. Você tem queixa de alguma pessoa aqui? Tem. Tem gente que tem queixa de mim. Se você não me perdoar, problema seu. Eu não estou morrendo. E você de repente está magoado comigo. Você está tomando veneno e achando que eu vou morrer. Não vou não, eu tenho um monte de problema aí. Jesus está me curando da coluna, da bacia, da hernia de disco, da boca, da língua, do coração, da cabeça. Jesus está me curando de tudo, tá? Não pensa que eu estou morrendo não. Então assim, libera perdão para mim aí, hein? No final do culto, se você quiser me dar um abraço, pastor, eu estou liberando perdão para o senhor, glória a Deus. Não, é melhor na hora da oração, tá? Para você não tomar ceia em pecado. Eu amo todos vocês. E eu tenho certeza de que é só por Deus que vocês estão aqui. Porque se fosse pelo pastor, como diria aquele irmão, esse pastor é muito louco. Daí fica esquisito, né? Mas o Senhor está nos curando. O Senhor está te curando. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. Como que eu posso orar por alguém que eu não gosto? Que eu não liberei perdão? Como que eu posso orar por alguém que eu não perdoei na escola, na família, no trabalho, seja onde for? O diabo vai falar no seu ouvido: quem é você? Está vendo? O diabo está falando. Ele falou de um jeito meio misterioso, né? Mas o Senhor te revela esse manto aí, para você entender que Ele falou contigo. Então libere perdão, para que você tenha vida, tenha saúde, seja curado. E você terá poder e autoridade em nome de Jesus para impor as mãos sobre os doentes, os enfermos, e eles serem curados. Só se você liberar perdão e entender que você foi perdoado primeiro. E depois Ele te encheu disso para você ser feliz. Muitas enfermidades da alma, até do corpo, nascem com o coração não tratados. Irmãos, todos aqui já são conscientes. Mas se você quiser conversar em particular, maravilha. Eu sou que nem Deus, com todo respeito. Eu só vou se você permitir. Se você não permitir, eu não vou. Eu não entro. Porque eu não sou ladrão que arromba, que destrói, que entra no supetão. Não. Se você quiser conversar sobre a sua dificuldade de perdoar alguém, nós estamos aqui. Nós vamos falar a Bíblia para você. No fim, eu vou dar o resumo. Quer Jesus? Precisa perdoar. Seja o que for que fizer. Se a tua mãe te esquecer de você, nem liga. Ele diz que não esqueceu. É por isso que você está aqui, porque Ele que te trouxe. Você não é bonzinho. Foi Ele que te trouxe. Então, se alguém confessar os pecados para mim, eu preciso orar por essa pessoa. E se eu orar por essa pessoa, ela pode ser curada, em nome de Jesus, é o que o texto diz, que vai ser curada. Mas eu preciso estar limpo. Estar limpo. E não é fácil estar limpo, totalmente. É muito difícil. Então, em nome de Jesus, você quer ser usado para curar, você precisa liberar perdão. Muitas enfermidades precisam ser tratadas. Cara, esquece esse negócio que eu fui rejeitado, eu fui mal amado. Desculpa, irmãos. Você foi até abusado. Abusada. Você tem que esquecer. Não é você tem que esquecer. No Senhor, isso não mais te fere. Nós não temos... Como que é? Nós lembramos das coisas, nós não tem como esquecer, né? Nós não temos amnésia. Você vai lembrar, mas você vai... Senhor, eu já liberei perdão. O diabo vai ficar batendo para você ficar magoado, triste, chateado, deprimido, depressivo, desanimado, até pensando em deixar Jesus, porque você foi, de alguma forma, abusada. Mas a Bíblia diz que você precisa liberar perdão para viver, para ser feliz.
para viver a vida eterna aqui, ainda, começar aqui. A falta de perdão adoece a mente, rouba a paz e seca a nossa fé. Mas quando liberamos perdão, Deus libera a cura. E Ele libera a sua cura e o poder para você curar as pessoas em nome de Jesus, porque você não tem mais esse problema. Você é ministro da cura. Porque você teve uma experiência, você foi machucado, você foi machucada. Mas você ouviu a voz do seu Senhor que disse: perdoe. Porque você vai ser perdoada, porque você vai ter a alegria da vida eterna, porque você vai ser curado. E se você é curado, se você perdoou, você tem a capacidade no Senhor de ministrar isso na vida das pessoas. É um ministério poderoso. Então, meus amados, por mais que você... pastor, o senhor não sabe por que eu passei. O Senhor está dizendo... desculpa, não interessa o que você passou. Eu estou dizendo para você liberar perdão. É para você ter vida, é para você ter saúde, é para você prosperar, é para você ser feliz. O remédio é esse: liberar perdão. Você não precisa, como algumas pessoas às vezes se preocupam, você não precisa ficar abraçando, beijando, fingindo Não, irmão. Libera perdão. E liberar perdão é o que nós falamos lá no começo. Você vai ver a pessoa e não vai doer mais. Você vai ver a pessoa na calçada e você não vai fugir. Paz, bom dia, boa tarde, Deus abençoe, e sai fora. Só isso. Não é, nossa, eu encontrei o fulano na rua, eu vou ter que chamar para tomar café em casa. Nossa, encontrei no final da tarde, vou ter que chamar para jantar. Nada disso, chamar para jantar em casa. Não. Deus precisa sondar o seu ser e ver que não tem nenhuma raiz de amargura com relação a perdoar. Liberar perdão. É isso que Deus está falando para nós. Não se preocupa. mas em alguns lugares aí tem pastor que dá uma pressão. Não, se você perdoar, você tem que comer todo dia na casa da pessoa, você tem que dar oferta para a pessoa, você tem que abraçar, beijar. Não. Libera perdão. Não sinta mais dor no seu coração e seja feliz. Ela na casa dela e você na sua. Só isso. Quando a gente chegar no céu, o corpo é glorificado, não tem esse negócio mais. Acabou. Vai ser um negócio top. Em nome de Jesus, o Senhor quer curar você. Quem aprende a perdoar, aprende a viver leve. O perdão libera tanto quem é perdoado, quanto quem perdoa. Se o fulano aceitar o seu perdão, glória a Deus. Se ele não aceitar, é problema dele. Não esquenta a cabeça com isso. Eu vou lá e se o fulano me magoar? Quanto mais ele te magoar, melhor é para você. Porque mais na presença do Senhor você está. E mais digno de misericórdia aquela pessoa é. Digna da tua oração: Senhor perdoa, fulano está com o coração duro, Senhor, ele vai atrofiar, os ossos vão se machucar, o corpo dele vai doer, a vida dele vai ser uma luta, e a descendência dele ainda vai ter problema. Senhor, ele não perdoou pessoalmente, mas Senhor, toca no coração dele, toca no coração dela, toca Senhor. Você precisa, pastor, eu não consigo. Não, só se você não for de Deus. Porque Deus está deixando bem claro que Ele habita em nós, Ele já liberou o perdão para nós e já liberou a capacidade de perdoarmos as pessoas. Guardar mágoa, não liberar perdão de verdade, é como injetar veneno na alma. O Salmo 32:3 diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Sofrimento diário para quem não libera perdão. Tudo que você fizer, que você lembrar do Senhor, o diabo vai te lembrar: você não liberou perdão. Senhor, abençoa o fulano, o diabo vai gritar ao derredor: você não liberou perdão. Você deve perdão para o fulano. Fulano está mal, está sofrendo porque você não liberou perdão, porque você é ruim, porque na sua veia corre o sangue do baiano, do português, do espanhol, não corre o sangue de Jesus. Precisa liberar perdão para ser curado, não tem outra saída. Hoje, a ceia é um convite ao perdão. Solte o peso, perdoe e permita que o sangue de Cristo restaure o seu interior. Porque essa parada de perdão a gente não vê. A mágoa a gente não vê, está lá dentro. De vez em quando alguém não consegue ir na face e você percebe que fulano tem uma mágoa com o Beltrano. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer curar você completamente, como diz em Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês.
tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então, esses crentes ruins, não existe. Crente em Cristo de verdade, não existe. Não, pastor, sofri demais na mão do meu pai e da minha mãe. Sofri demais. Libera perdão aí, irmão, porque senão você não vai ser curado. E essa palavra não se cumpriu na sua vida. Se ela não se cumpriu, é porque você não é do Senhor. E nós somos do Senhor. Libera perdão aí em nome de Jesus para que você seja curado e até a outra pessoa seja curada também. Perdoar é um ato de fé. Soltamos a dor e deixamos Deus cuidar da justiça. Ele vai cuidar, irmão, relaxa. O justo juiz não vacila, ele não dorme. Ele vai tratar todas as situações. Não pensa que você liberou perdão e o fulano não vai colher o fruto da semente que ele escolheu plantar. Não, Deus é justo, juiz. Ele não vacila, fica tranquilo, libera perdão e deixa tudo nas mãos do Senhor, que aí Ele faz o que precisa ser feito. O perdão tem poder de curar o passado e transformar o futuro. É a única coisa que dá para mexer no seu passado, é liberar perdão. Só isso, liberar perdão. Porque daí trabalha lá e você vai viver em paz no presente e no futuro, não tem jeito. O perdão traz cura para o coração. 3 e última, perdão, o remédio que cura o corpo de Cristo. O perdão preserva a unidade do corpo. É um negócio que nós trabalhamos o tempo todo. Uma igreja unida jamais será vencida. É uma frase legal, mas nós precisamos estar em união. Marcelo, você gosta de qual cor? Não é vermelho? Eu gosto de laranja. E o seu, Gui? Você gosta de que cor? Bege. Cara, sem vida, né? Laranja tem mais vida, tem mais fogo. Você vê, cada um gosta de uma coisa. Mas nós estamos unidos em Cristo com o mesmo propósito de ver a igreja Vida Plena bombando na presença do Senhor. Marcelo é uma pessoa excepcional. Guizão pegou uma pedreira, novinho ainda. A noiva dele não está aqui, né? Para deixar ela com a cara da Grazi. Grazi. Irmãos, nós trabalhamos em prol do reino, nós precisamos estar unidos. Irmãos, nós não somos perfeitos. Cada um de nós tem um jeitinho. Tem gente que tem uma voz irritante, tipo eu. Tem gente que tem uma voz mais agradável. Mas a gente precisa, irmão, viver junto. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos preservar a unidade da igreja, como diz em Efésios 4:32. 4:32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos. Bons e atenciosos. Uns para com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Você vê que aqui, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros, é um monte de gente. Perdoe uns aos outros, é um monte de gente de novo. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Não, vocês. Unidade, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos fazer alguns alinhamentos, ajustes finos que magoam às vezes, mas são ajustes do céu para nós aqui na terra, para a igreja ficar melhor, mais unida, mais poderosa em Cristo Jesus. Nós precisamos. Sem perdão, a igreja e a sua família se divide e o inimigo vai encontrar facilidade para agir. Eu não perdoo aquele parente. Eu não perdoo o fulano. Gente, é uma brecha gigantesca para o diabo trabalhar na sua família, na sua descendência. Trabalha até nos pets da gente, se a gente não liberar perdão. A brecha está aberta, e o diabo entra em qualquer brecha. Então, com relação à brecha do perdão, perdoe, amem mais, respeitem mais, para que vocês continuem vivendo debaixo do perdão, e quem vive debaixo do perdão do Senhor, vive a verdadeira vida. Pode cantar aos 4 cantos: eu sou salvo em Jesus Cristo, porque Ele me amou primeiro, Ele me perdoou primeiro, e olha, sinceramente, eu não devo nada para ninguém. Eu tinha um problema com fulano, mas já perdoei. Mas fulano não te perdoou, mas aí vai conversar com ele, é problema dele.
Eu liberei perdão, eu me sinto perdoada e vivo a vida plena. É isso que nós precisamos. O perdão reconstrói pontes quebradas e mantém a comunhão viva. O perdão é a cola que mantém a igreja e as nossas famílias unidas. Filhos, pai é chato. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo está de acordo que eu sou chatinho. Filhos, perdoem seus pais chatos. Pais, perdoem seus filhos que são um saco, que são metidos a sabichões. E a gente está querendo salvar eles de presepada, né? De sofrer algumas coisas que a gente sofreu, mas eles querem sofrer, eles gostam de sofrer. Nós precisamos nos perdoar. Um filho que não perdoa o pai vai morrer mais cedo, é o que a Bíblia diz. Eu só estou concordando e estou lembrando. Pais, não provoque a ira dos seus filhos. Vai mais devagar, papai, mamãe, vai mais devagar, né? Seja mais suave comigo. Você sofreu com o seu pai, ô pai? Agora o senhor sofreu lá, né, pai? Agora o senhor está pagando com a mesma moeda aqui. Pai, não é isso que a Bíblia diz. É o Cláudio Duarte que fez aquela brincadeira, aí a gente pegou. Eu sofri na mão do meu pai, agora que eu vou fazer meu filho sofrer, eu não posso, porque o conselho tutelar não deixa. Não. Irmãos, eu faço tudo para os meus filhos. Já deixei todas as minhas heranças. A gente tratou só da parte do carro e da casa. A gente não tratou ainda dos carnê. Mas nós vamos tratar. Como quem vai ficar com mais, quem vai ficar com menos carnê, nós vamos tratar disso. Mas, irmãos, eu faço tudo para os meus filhos serem felizes. Meu genro ganhou na loteria comigo. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Mas a gente preserva a unidade em casa. Eu amo quando os meus filhos falam de sair juntos, porque tem filho que tem vergonha de ir no shopping com o pai. A Laura e o Renan vai com a gente, não tem interesse nenhum, de maneira nenhuma, de pagar contas, não tem interesse nenhum disso aí. O Vitor, ele, de quarta em quarta aí, ele cobra, é a quarta pra gente sair junto. E a gente sai, ele não tem vergonha de sair com a gente, não. Ele só me cobra de ir pra academia, que ele queria que tenha um pai mais enxutão, mais fortão. Eu falo, Vitor, sai fora. Tô legal assim, tô bem legal assim. E eu fico feliz dos meus filhos desejarem sair comigo e com a Renata, e a gente sabe que tem filhos que de maneira nenhuma querem sair com seus pais. Não, vamos sair juntos, vamos ser felizes, vamos viver em unidade. Se você viver em unidade em casa, você vai viver em unidade aqui. Você quer perguntar se eu sou gente boa? Pergunta para essas duas meninas ali que estão rindo, a Emily e a Alice. Aí, a Laura já riu, né? Vão descer a borracha em mim. Mas o Senhor é bom. A gente tenta ser bom, mas a gente não consegue ser sempre, né? A gente está indo no caminho dessa perfeição, mas a gente só vai chegar lá com o corpo glorificado. Quando a comunhão verdadeira, onde há comunhão verdadeira, a presença de Deus, e onde há a presença de Deus, a prosperidade espiritual, física, emocional e cura. Irmãos, a gente só ganha em perdoar, só ganha. Muitos bloqueiam a manifestação de Deus na igreja, na família e até na sua vida financeira por falta de perdão. Tem que perdoar. Ixi, irmão, não tem jeito de falar outra coisa hoje. Tem que perdoar e não tem jeito. Deus se agrada quando vê seus filhos vivendo em amor, perdão e unidade. Na mesa da ceia, nós somos lembrados que Cristo perdoou nossos maiores dívidas. Então, por que a gente não perdoa as pessoas que nos devem pouca coisa? Perdoe, irmão. Você quer morar no céu? Precisa perdoar. Romanos 12, 18. Se possível, quanto depender de você, tenha paz com todos. Se você perdoar, haverá paz. Se você não perdoar, haverá guerra. A paz é do Senhor, o príncipe da paz. A guerra é do demo. De quem é o seu Senhor? Então, precisa liberar perdão para a gente viver em unidade. E quanto mais unidade você tiver na sua família, mais felizes seremos.
mais a igreja Vida Plena será abençoada e mais gente nova vai se chegar ao nosso meio, e é uma alegria ver gente nova. Tem um casal lá no fundo, eu não vou envergonhar eles, porque eles vão ficar tristes, mas tem um casal lá no fundo que eu estou tentando imaginar quem que é, mas eu acho que eu não conheço. Mas é um casal que veio e alguém deve ter convidado, os Cleubinho. Os Cleubinho estão evangelistas, né, meu? Porque esses dias veio outra pessoa que os Cleubi trouxe. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos e nos perdoe pelos meus excessos. O perdão preserva a unidade da igreja. O perdão é a chave que abre a porta da comunhão com Deus e com as pessoas. Você vai tomar ceia, você precisa estar de bem, tanto com a pessoa que está do seu lado direito, quanto, Deus tem misericórdia, a pessoa que está do seu lado esquerdo. Mas você precisa perdoar essa pessoa. E você olha do outro lado. De repente você sentou desse porque o fulano porque o fulano você ia sentar desse. Mas daí você viu o fulano, não, vou sentar do lado de lá. Na hora que a gente orar aí, abre uns olhos assim, ó. Faz um assim. Vai que você tem um problema com alguém aí, dá uma piscadinha e faz um joinha. Com a mão direita é melhor. Com a mão direita é melhor. E dá uma resolvida. Daí quando terminar o culto, espera, ninguém precisa ficar vendo, daí você vai lá e dá um abraço rapidinho na pessoa, perdoa aí, e resolve a sua questão para que a gente seja feliz. A ceia é um momento de examinar o coração, deixar o orgulho, liberar quem nos feriu. Quem nos feriu foi instrumento do diabo. Foi instrumento do diabo, a pessoa não é o diabo. E você é de Deus, instrumento de Deus, então libere perdão para aquela pessoa, para que ela veja Cristo em você. Antes de comer o pão e beber o cálice, entregue a Jesus todas as mágoas e ressentimentos. Deixe o sangue de Jesus limpar não apenas o seu passado, mas também as feridas mais recentes. Quem aprende a perdoar, aprende a viver a ceia de verdade. Porque o pão partido e o sangue derramado falam de um Deus que escolheu perdoar para nos amar eternamente. Alguém pode dizer que você não vale nada, mas se você liberou perdão, se você aceitou Jesus e vive em Cristo, cara, o que importa é Ele. O que importa é Ele. O fulano que não gosta de você, o fulano que não te perdoa, é ele que não vai aparecer na foto no céu. É ele, não é você. Ore, pedindo a Deus força para liberar perdão a quem te feriu. A gente sabe que não é fácil. Tem situações que são, meu Deus, são terríveis. Mas seja o que for. Você sabe, irmãos, esse problema que a gente teve lá em Israel há um ano atrás, né? Um ano atrás ou mais de um ano? 2 anos atrás, né? Irmãos, se aquelas pessoas que fizeram tudo aquilo pedirem perdão para Jesus, para Deus, e o Senhor sondar e ver que é de verdade, eles vão ser perdoados. E você, às vezes, que paga de santinho, não vai ser. De repente, um ex-terrorista que reconheceu Jesus, ele vai ser lavado e purificado no sangue de Jesus, e de repente você que viveu dentro da igreja, não vai. Então fique esperto, não fique só apontando o dedo para os outros, não, vamos cuidar da gente um pouquinho, da nossa família, da nossa igreja, e daí nós vamos aumentando o leque de abraço e abraçando as pessoas para todos vivermos o perdão. Precisamos viver essa ceia verdadeira, né? Precisamos. Então ore pedindo perdão, pedindo para que o Senhor te dê força para liberar perdão. Procure restaurar. Você vai orar e depois vai entrar em ação. Procure restaurar seus relacionamentos quebrados. E nunca se esqueça, o perdão é um ato de obediência que gera paz no coração, vida plena e vida eterna. Amém. Perdoe em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.